Muito boa noite, queridos amigos, sejam bem-vindos todos que nos acompanham a partir de agora, nessa noite de sábado, por todo o Brasil, para darmos continuidade ao estudo da obra Missionários da Luz. Estamos no capítulo 9, intitulado Mediunidade e Fenômeno. E estamos acompanhando uma preleção, uma palestra do instrutor espiritual de André Luiz ao longo da jornada desse livro, instrutor de nome Alexandre, que está no mundo espiritual direcionando uma fala sobre o tema que dá título ao capítulo, Mediunidade e Fenômeno. E a maioria dos espíritos que comparecem nessa reunião, eles estão na condição de encarnados, libertos do corpo físico pelo sono. Há desencarnados, mas, digamos assim, o foco da fala de Alexandre são os encarnados que comparecem nessa reunião enquanto o seu corpo físico descansa e eles, pelo desdobramento do espírito, vão ali ter a chance de angariar maiores conhecimentos com a esperança de que isso lhes ilumine as escolhas, a consciência para os compromissos junto à mediunidade, junto ao espiritismo. Eu vou retomar uma fala que a gente fez na semana passada para a gente se imaginar como se nós estivéssemos participando dessa reunião. Como se nós realmente estivéssemos tendo a oportunidade de estar na presença de espíritos muito caros, muito maduros em questões de experimentação, em questão de experiência, em questão de visão de vida imortal, e ali pudéssemos então adquirir não só conhecimentos, mas caminhos, desdobramentos novos, para que possamos caminhar com mais segurança. Então, a partir dessa visão que todos nós podemos ter, para que possamos assim beber mais ainda nas palavras de Alexandre, nós vamos então prosseguir aqui a sua fala naquela estratégia de ler e comentar, porque eu deixaria muito a desejar para vocês se eu fosse interpretar aqui com as minhas palavras o que Alexandre está dizendo, se eu fosse colocar com as minhas palavras. Então, a melhor metodologia nesse tipo de capítulo é a leitura, para que todos possam ir direto nas palavras de Alexandre. Nós não estamos lendo a palestra toda, estamos selecionando alguns pequenos trechos, mas que são bastante representativos da ideia principal do capítulo. Então, Alexandre, na semana passada, falava então que nós não podemos querer adquirir faculdades mediúnicas, clarividência, que é de ver os espíritos, clareaudiência, que é de escutar os espíritos no intercâmbio mediúnico, por exemplo, sem que aprendamos a ver e ouvir na vida comum, dentro do espírito de serviço que deve caracterizar todo e qualquer médium. E aí ele vai então prosseguir na sua fala, mais à frente um pouco, dizendo assim: coletivamente, não somos duas raças antagônicas ou dois grandes exércitos rigorosamente separados através das linhas da vida e da morte. Nós não somos, ele se refere a quem? A eles, espíritos que estão na condição de desencarnados,
e aqueles que comparecem ali na condição de encarnados. Então, quando ele fala não somos, ele está falando nós, os espíritos fora do corpo, e vocês, os espíritos encarnados, não somos duas raças antagônicas. Essa forma de ver a questão do mundo espiritual, ela ainda é muito atávica daquela visão do mundo espiritual como um reino mágico, inacessível à nossa percepção e principalmente permeado de processos que nós não entendemos. O Espiritismo ele veio alterar essa forma de perceber os espíritos e o mundo espiritual, nos dizendo que, como afirma Kardec, lá no livro dos Espíritos, na introdução, os espíritos nada mais são do que os homens sem corpo físico. A inteligência preservada, as paixões e as virtudes preservadas, a memória dos acontecimentos mais recentes preservada. Então, esses são os espíritos. E é isso que Alexandre está nos lembrando aqui. Nós somos a grande e infinita comunidade dos vivos. Vejam que interessante. Encarnados e desencarnados somos a grande comunidade dos vivos, tão somente diferenciados uns dos outros pelos impositivos da vibração. Matéria mais densa, corpo físico, matéria menos densa no mundo espiritual. Isso altera a vibração, né, da própria matéria. Mas quase sempre unidos para a mesma tarefa de redenção final. E aí ele vai dizer algo muito, muito importante para a nossa percepção a respeito do contato com os espíritos. Porque tudo começa no entendimento de quem são os espíritos. Quais são as suas características? Para que eu possa me comunicar com eles, eu preciso entender quem são esses espíritos. Então, Alexandre diz assim: não julgueis que a morte da forma santifique o ser que a habitou. Se o raio de sol não se contamina ao contato do pântano, também o doente rebelde é o mesmo enfermo se apenas troca de residência. O corpo físico representa apenas o vaso em uso durante algum tempo, e vaso quebrado não significa redenção ou elevação do seu temporário possuidor. Recordemos, ou melhor, recorremos a semelhante imagem para dizer-vos que o habitante da esfera, atualmente invisível aos vossos olhos, ou seja, aquele desencarnado que está no mundo espiritual, é um irmão nem sempre superior a vós outros nos círculos evolutivos. Desencarnação não expressa santificação. Os companheiros que vos antecedem no plano espiritual não permanecem reunidos em aprendizagem muito diferente. Por que Alexandre escolhe falar esse aspecto, meus amigos? É para lembrar aqueles que ali estão de que quando o Espiritismo se coloca como sendo a ciência da origem e destino dos espíritos e das suas relações com o nosso mundo, cabe ao Espiritismo também nos alertar
de que essa ciência de contato com o mundo espiritual precisa levar em conta algumas premissas, sendo talvez a principal delas de que os espíritos com os quais nós nos comunicamos são a mesma coisa que os encarnados, com a única diferença de que estão sem o corpo. No cerne da alma está colocado e preservado tudo aquilo que caracteriza aquele ser como um indivíduo. Dentro da sua personalidade espiritual, que, como diz Emmanuel, não é só aquela dessa encarnação, mas aquela que representa a síntese de tudo aquilo que nós já fizemos em vidas anteriores. Este é o ser, este é os espíritos, estes são os espíritos com os quais nós nos comunicamos. Então não adianta a gente achar que por um movimento automático, milagroso ou puramente mecânico, nós obteríamos boas comunicações com o mundo espiritual simplesmente porque usaríamos técnicas de manejo da faculdade mediúnica. Esse é o alerta. Na nossa relação entre encarnados, vamos pensar aqui rapidamente. Na nossa relação entre encarnados, há alguma técnica que modifique a natureza daquele com quem nós estamos nos comunicando? Eu posso dizer que se eu falar a partir de um tom de voz, se eu fechar os olhos, se eu sentar de uma determinada maneira, esse encarnado, ele mudará a sua predisposição para comigo no sentido de deixar de ser quem ele é? Se ele for um encarnado, por exemplo, dado a muita ironia e a muitas brincadeiras, ainda quando a pauta seja um assunto sério, o fato de eu me utilizar de técnicas específicas transformará esse interlocutor, estando ele na condição de encarnado? Claro que não. Claro que não. Nós podemos usar o tom de voz e algumas estratégias de comunicação para inibir certas questões que dizem respeito ao respeito dentro de uma troca de comunicação entre dois interlocutores, ao estabelecimento de limites. Mas esse espírito, esse encarnado, não deixará de ser quem ele é, porque nós somos versados em alguma técnica de diálogo, por exemplo. Então o Espiritismo vem nos perguntar: por que deveria ser diferente quando estamos lidando com os espíritos, se estes são nada mais, nada menos do que os vivos sem corpo? Essa é a grande questão. E se é assim que a coisa funciona, o que eu preciso fazer para estabelecer boas comunicações no que diz respeito ao exercício da mediunidade? Vamos prosseguir aqui com a fala de Alexandre. Todo um exército de trabalhadores do Cristo funciona em cada núcleo de vossas atividades relativas à espiritualização, convocando-vos ao sentimento iluminado, à virtude ativa no departamento ou ao departamento superior da vida íntima. Então, sentimento iluminado e virtude ativa. Ainda é muito forte a vossa tendência de materializar todas as expressões do espírito, esquecidos de espiritualizar a matéria. Vejam só
essa expressão. Solicitais a luz, quase sempre perseverando nas sombras. Reclamais felicidade, semeando sofrimentos. Pedis amor, incentivando a separação. Buscais a fé, duvidando até de vós mesmos. O problema da glória mediúnica não consiste em ser instrumento de determinadas inteligências, mas em ser instrumento da fiel divindade. Então vejam, nós materializamos as expressões do Espírito e esquecemos de espiritualizar a matéria. O que quer dizer materializar as expressões do Espírito? Tudo aquilo que é relativo ao Espírito não ser desconhecido, mas ser conhecido, como o Espiritismo nos coloca, requer aprimoramento interior. Espiritualidade não é estarmos vinculados a uma instituição religiosa, não é aderirmos a um determinado conjunto de práticas, não é lermos algumas obras específicas, nem fazermos uma prática caritativa. Isso tudo é parte do fenômeno da espiritualidade. Mas espiritualidade é essa nossa jornada de ascensão para aderirmos e permanecermos na vivência das leis de Deus. Espírito é essência. Nós somos centelha divina. Então, espiritualizar-se é alimentar essa centelha divina, vivendo as leis de Deus. Essa é a essência do que o Espiritismo nos convida a fazer. Tanto que no prefácio lá, na introdução, no começo de Nosso Lar, André Luiz, juntamente com Emmanuel, em várias reflexões, vão nos dizer que nós precisamos de espiritismo, de espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade. Então, nós materializamos o espírito. Tudo que é da ordem do espírito, a gente quer trabalhar com uma praticidade técnica, reduzir uma essência profunda para um conjunto de práticas empobrecedoras da riqueza do que é essa essência. Então, nós materializamos o espírito e esquecemos de espiritualizar a matéria. O que é espiritualizar a matéria? Se eu estou nesse corpo material, eu vou conduzir a minha mente e os meus sentimentos, direcionando os meus impulsos, as minhas ações, os meus sentimentos, os meus pensamentos, para condutas de ordem superior, não moralistas, mas vinculadas à moral evangélica que Jesus nos convida a viver, que é, na essência, a mesma lei de Deus. Então, eu não vou me espiritualizar quando eu desencarnar. Eu posso estar no corpo espiritualizando a matéria. Se eu faço uma troca financeira em bases justas voltada para o bem geral, eu estou espiritualizando a matéria, o dinheiro. Se eu administro bens buscando o bem coletivo, eu estou espiritualizando a matéria. Se eu administro o meu corpo, como a gente falou,
aderindo à vivência da lei de Deus, que é o amor ao próximo em essência, eu estou espiritualizando a matéria. E isso, meus amigos, não é diferente de mediunidade. O que Alexandre está dizendo é que a gente não pode reduzir a mediunidade a um conjunto de práticas, porque ela é muito mais do que isso. Tanto que na última frase que a gente leu, ele diz que o problema da glória mediúnica não é ser instrumento de determinadas inteligências, mas em sermos instrumentos da fiel divindade. O médium, na acepção com que Kardec trabalha, o bom médium, ele é instrumento para comunicações de espíritos. Mas essas comunicações atendem primeiro ao interesse de Deus, ao interesse dos espíritos de ordem superior, para o aprimoramento daquele que recebe aquela comunicação primeiro, sempre, e depois daqueles que, o circundando, escolhem também fazer bom proveito daquela comunicação. Então ele prossegue dizendo assim: mediunidade, arrebatando-nos os corações, constitui meio de comunicação. E o próprio Jesus nos afirma: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo e entrará e sairá e achará pastagens. Comunicação, porta. Percebem? Ele está fazendo uma analogia entre comunicação e porta. Mediunidade, arrebatando-nos os corações, constitui meio de comunicação. E aí ele traz a fala de Jesus: eu sou a porta. A mediunidade é uma porta entre o mundo dos encarnados e o mundo dos desencarnados. Mas não interessa atravessar essa porta muitas vezes sem saber qual é o objetivo real desse processo. E aí Alexandre vem e, assim como Kardec, coloca Jesus como sendo a grande referência para o exercício da mediunidade. Todas as vezes que nós ultrapassarmos a porta mediúnica para a comunicação com os espíritos, nós precisamos entender que a referência dessa porta deve ser Jesus. Por que audácia incompreensível imaginais a realização sublime sem vos afeiçoardes ao Espírito de verdade que é o próprio Senhor? Vivência das leis de Deus. Se vos dispondes ao serviço divino, não há outro caminho senão ele, com E maiúsculo, que detém a infinita luz da verdade, a fonte inesgotável da vida. Não existe outra porta para a mediunidade celeste, para o acesso ao equilíbrio divino que anelais no recôndito santuário do coração. Não existe outra porta para a mediunidade celeste. Mediunidade podem haver várias. Eu posso usar a mediunidade para o meu proveito, para a minha vaidade, para tapar os meus buracos emocionais, o meu medo, mas mediunidade celeste que nos garanta paz interior, só a mediunidade com Jesus. Sem o Cristo, a mediunidade é simples meio de comunicação e nada mais. Mera possibilidade de informação como tantas outras, da qual poderão assenhorear-se também os interessados em perturbações, multiplicando presas infelizes. Lembrai-vos, contudo,
de que a lei divina jamais endossou o cativeiro e nunca sancionou a escravidão. Esquecestes a palavra divina que pronunciou: vós sois deuses. Ó, meus amigos, a persistência na condição de animalidade vos perturba. O facho esplendoroso do raciocínio clareia o santuário de vossas consciências. O sublime vos convida ao mais além, irmãos mais velhos vos convocam ao convívio do Pai. No entanto, buscais demorar voluntariamente na fauna da irracionalidade primitiva. Então, colocando Jesus como sendo essa referência, ele também está dizendo que no processo de espiritualizar a matéria, nós precisamos sair dos automatismos que nos vêm marcando as encarnações para escolher uma alegria de ordem mais sublime, para escolher sentimentos de mais sutileza, de mais leveza, de mais fundamento. Porque as alegrias da matéria, ao mesmo tempo que elas são profundamente intensas, elas são completamente fugidias. É por isso que nunca é o suficiente. Quanto mais você busca e mais você tem, maior se torna o vazio. Ninguém está falando aqui que o médium tem que viver em péssimas condições, que ele não tem que buscar a sua melhoria de estrutura de vida, mas nós estamos dizendo que a simplicidade deve permear essa busca, porque nada das alegrias materiais preencherá o espírito das criaturas. E a mediunidade, ela é essa porta com a qual nós conseguimos, na imagem, abrindo um pouquinho, antever esse verde pasto que Jesus nos fala, que na verdade é o contato com emoções de ordem superior. Quando nós estamos numa reunião mediúnica, ouvindo os bons espíritos, compartilhando do sofrimento dos espíritos imperfeitos, é como se Jesus estivesse nos convidando a começar a entendermos a lógica da vida espiritual ainda encarnados, para que sejamos capazes de fazer boas escolhas, para que sejamos capazes de espiritualizar a matéria. Isso é a essência da mediunidade que Alexandre está aqui desenhando para todos nós. Então nós paramos novamente aqui nesse parágrafo, continuamos na semana seguinte, e aí vocês podem prosseguir na leitura do capítulo 9, deixem aí as perguntas, as dúvidas. Que Jesus nos abençoe, um ótimo domingo, uma ótima semana para todos nós e até o próximo sábado.